E sem mais delongas, bora pro vídeo, porque hoje é dia de contar a trajetória de um brasileiro muito especial que deixou um grande legado na cena do heavy metal, André Coelho Matos. Tudo começou quando ele tinha 7 anos, tendo aulas de piano, e aos 13 ele decide ingressar em uma banda chamada Vipers. A banda nem tinha vocalista e André foi chamado para essa função, apesar dele não saber que tinha capacidade para tal feito, pois ele só sabia tocar piano e teclado. André gravou uma demo em 85 com o Viper, chamado The Killer's World. Em 87, eles gravaram seu primeiro álbum intitulado The Soldiers of Sunrise. E em 89, André grava seu último álbum com o Vipers, o Theatre of Fate. Com esses dois álbuns, a banda já teve conhecimento internacional no Japão e na Europa, sendo que ambos os álbuns foram lançados no Japão. Depois do lançamento de The Theatre of Fate, André decide sair da banda, pois ele estava na faculdade de música e não conseguia conciliar a banda com seus estudos da faculdade. Ele tinha ingressado na Faculdade de Artes Santa Marcelina e no último ano transferiu seus estudos para a Faculdade de Artes Alcântara Machado. Ele se graduou em regência orquestral e em composição musical. Depois disso, ele estudou mais 7 anos canto lírico e interpretações vocais, sendo ensinado pelo professor titular da Universidade de São Paulo, Francisco Campos. Em 1990, quando André ainda estava na faculdade, ele conheceu Rafael Bittencourt. Rafael tocava guitarra e era ótimo nisso. Então André o chamou para montar uma banda, que misturava o heavy metal com a música erudita. A banda se chamava Angra, que em breve nós iremos fazer um vídeo sobre ela. André ficou no Angra por 9 anos, fazendo uma turnê pelo Brasil, Ásia, Europa e na América Latina. Durante os 9 anos que André estava no Angra, ele gravou 3 álbuns, sendo eles Angels Cry, de 1993, Holy Land, de 1996 e Fireworks, de 1998. No ano 2000, para a tristeza de muitos fãs, inclusive a minha, André sai do Angra devido a problemas com o empresário e leva junto com ele o baterista Ricardo Confessori, ex-baterista do Corsos, e também o baixista Luiz Mariucci. Eu confesso que sempre gostei do Angra com o André, e depois que ele saiu, eu e assim como muitos fãs se perguntavam quem vai substituir esse cara. Chegar aos agudos de André não é nada fácil. Então, junto com Mariucci e Confessori, eles formaram Xamã. Eles ainda não tinham um guitarrista, então chamaram Hugo Mariucci, o irmão do Luiz, mas ele ainda não era um membro oficial do Xamã. Ele foi convidado apenas para auxiliar nas composições. Segundo Paulo Baron, primeiro empresário do Xamã, André estava muito desanimado em continuar com heavy metal. Ele conta que passou uma semana na casa de André Matos por volta dos anos 2000. Em um certo dia ao acordar, viu André quebrando o disco de ouro do Angels Cry, que todos da banda tinham recebido em 1994, e outros lançados pelo Viper. Depois sentou-se em frente ao piano e começou a chorar, contando a Baron que não aguentava mais e que não tinha mais força para seguir com heavy metal, já que um ano antes ele lançou o projeto Virgo, mais voltado para o pop rock, em parceria com o guitarrista e produtor alemão Sascha Piff. Paulo então contou que conseguiu convencer André a não desistir e procurar Luiz e Ricardo para juntos continuarem uma banda nova. Paulo Baron também contou que nos primeiros shows da banda, mais precisamente em Balneário Camboriú, Santa Catarina, não tinha nem 100 pessoas na plateia. O ocorrido preocupou a banda e estava pensando em desistir logo de começo, alegando que a banda não iria vingar. O empresário pediu que eles tivessem persistência e conforme as datas iam passando, o público ia aumentando. Em 2001, o Xamã começa a trabalhar duro para ser reconhecido no cenário heavy metal. Eles iniciaram uma turnê no começo desse mesmo ano, que passou pela Europa e América Latina. Como eles ainda não tinham muitas canções compostas, eles faziam um cover do Angra, além de covers do Viper, do Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Motorhead, Judas Priest e Avantasia. Falando em Avantasia, André conhece Tobias Zammets naquele mesmo ano e é convidado para cantar no primeiro e no segundo álbum, intitulado The Metal Opera Parte 1 e 2. Foram lançados em 2001 e 2002 respectivamente. André ainda participou da primeira turnê do projeto em 2008, na época em que o Avantasia estava lançando seu terceiro álbum, o The Scarecrow.
Voltando ao Xamã, a banda lança seu primeiro álbum, Ritual, misturando música clássica, heavy metal e world music. O disco foi gravado na Alemanha, com exceções de instrumentos étnicos que foram captados e produzidos aqui no Brasil. Foi produzido por Sasha Piff, que trabalhou com as bandas Angra, Edguy, Épica, Virgo, Rhapsody e Avantasia. Ritual foi bem recebido no Brasil e em todo o mundo, sendo lançado em mais de 15 países. A turnê World Ritual Tour durou 2 anos e meio, passando por diversos lugares no Brasil, Ásia, América Latina e Europa. A turnê começou em Recife em abril de 2002 e terminou em Belo Horizonte em dezembro de 2004. Em agosto de 2002, a música Fairy Tale, 7ª faixa do disco, entra na trilha sonora da novela O Beijo do Vampiro, vira sucesso e faz do Xamã a primeira banda de heavy metal brasileira a ter uma música em uma novela da Globo. André permanece no Xamã até 2006 e resolve sair em seguida para seguir uma carreira solo. Os irmãos Hugo e Luiz decidem seguir com André nessa nova empreitada, dando fim à banda Xamã. Em 2007 saiu o primeiro álbum de sua banda solo, intitulado Time to Be Free, com um time de música que contava com Luiz Mariucci, Hugo Mariucci, André Hernandes, Fábio Ribeiro e Rafael Rosa. Eles fizeram uma turnê pelo Brasil, Europa e Ásia. No finalzinho de 2009 saiu o segundo álbum, com o nome Mentalize. Como a banda solo de André não tinha turnê para divulgar este álbum, em 2010 André é convidado novamente para fazer parte do 4º álbum de estúdio do Avantasia, intitulado The Wicked Symphony. Desta vez, André participa de apenas uma faixa, chamada Blizzard on a Broken Mirror. Ainda em 2010, André anuncia com o guitarrista Timo Tolkki a formação de um supergrupo chamado Sinfonia. E no segundo semestre de 2011, eles começam uma turnê mundial com o lançamento de seu primeiro álbum, intitulado Imparatson. A banda conta com André Matos nos vocais, Timo Tolkki na guitarra, Jari Kainulainen no baixo, Mikko Harkin no teclado e Uli Kusk na bateria. O grupo acabou alguns meses depois, após Timo Tolkki anunciar a sua aposentadoria na música. Em 2012, André anuncia que ele e seus companheiros de banda já estão trabalhando em um estúdio nos processos de gravação do seu terceiro álbum solo, The Turn Off the Lights. Mas enquanto o álbum estava em processo de gravação, André dá uma pequena pausa para participar de uma turnê chamada To Live Again Tour com a banda Viper. Vocês se lembram, né? É a primeira banda que eu mencionei aqui que o André participou. Essa é uma turnê em comemoração aos 25 anos do álbum Soldier of Sunrise. Eles tocaram as músicas dos 2 álbuns que André participou, Soldier of Sunrise e Theatre of Fate. No mesmo ano, André anuncia que seu terceiro álbum solo, Turn Off the Lights, seria lançado mundialmente no dia 22 de agosto de 2012. Em 2013, o álbum Angels Cry do Angra comemorava 20 anos e André foi convidado para o primeiro show. Mas devido ter feito muito sucesso, André continuou acompanhando a turnê, que só foi finalizada em 2014, sendo o último show no dia 12 de dezembro de 2014, na cidade de Sorocaba, em São Paulo. No dia 8 de abril de 2015, André completa 30 anos de carreira e anunciou uma grande turnê comemorativa junto com seus companheiros de banda solo. Para a sua comemoração de 30 anos de carreira, antes de dar início à sua turnê comemorativa, André propôs aos fãs quais músicas eles queriam ouvir. O público iria escolher as músicas que fariam parte do show, dentre 110 composições que abrangem toda a história do vocalista nas bandas Viper, Angra e Xamã. E também os projetos paralelos, que André participou, como o Virgo, Avantasia e o Sinfonia. A depender da escolha dos fãs, era possível que algumas músicas fossem tocadas ao vivo pela primeira vez na história. O processo de votação seria realizado em 2 etapas através do site oficial do cantor. André continuou com a sua banda solo até 2018 e então ele, junto com sua primeira formação do Xamã, resolvem reviver a banda, depois de pedido de milhares de fãs. Após algumas semanas foram anunciados shows para Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Manaus, juntos com a banda Arch Enemy e Creator. Eles tocaram também em Fortaleza e em Recife. Em fevereiro de 2019 foi anunciado que a banda Xamã tocaria ao lado do Avantasia, com uma atração especial em uma turnê pelo Brasil.
Infelizmente, no dia 8 de junho de 2019, o mundo do rock recebe uma triste notícia. André morre aos 47 anos de idade, vítima de um infarto agudo no miocárdio. Seu corpo foi cremado e suas cinzas jogadas em um local desconhecido pelos fãs. Os meios de comunicação confirmaram a notícia através de integrantes e assessores de imprensa da banda. O destino nos uniu, nos separou, nos reuniu e agora pregou mais essa com a gente. É com profunda dor em nossos corações que nós despedimos do André, mais uma vez, desta vez de forma definitiva. Além da ferida que jamais cicatrizará, e mesmo sabendo que passamos momentos gloriosos junto com nosso companheiro e amigo, restará para sempre o melhor dele em nossos corações. Comunicado assinado por Hugo Mariucci, Luiz Mariucci, Ricardo Confessori, Fábio Ribeiro e Rick Dalla. No dia 13 de julho de 2019, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, decretou oficialmente o dia 8 de junho, data da morte de André Matos, como Dia Municipal do Metal. E em 29 de abril de 2020, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, sanciona também o Dia do Metal do estado, em homenagem ao músico. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou ficando por aqui e eu conheço o André Matos desde quando ele integrou o Angra e fiquei apaixonado nesta música, a Carry On. André era muito conhecido pelos seus agudos e canto lírico, e ele também foi um exímio vocalista de power metal. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e ativar o sininho. Até o próximo vídeo e vida longa ao rock and roll.